Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa operação matemática chamada regra de 3, que pode ser simples ou composta. Vamos começar pela simples, tá? Então, basicamente, o que significa regra de 3? É uma operação matemática que envolve duas ou mais grandezas. Opa, professor, já vem a minha primeira dúvida. Grandezas. O que seriam grandezas? Pois bem, tudo que você mede é uma grandeza. A minha idade. Quando você começa a falar da sua idade, um número, você é uma grandeza. Você está mensurando o tempo de vida. Ou seja, é uma grandeza. Tudo que você mede. Você chegou na tua escola hoje, o professor fez a chamada e disse, hoje a gente tem 25 alunos. Ele fez uma contagem. Isso é uma grandeza. As grandezas são das mais formas e variadas maneiras, a gente vai falar isso depois, agora não. Então, tudo que eu puder medir, o tempo, a temperatura, a tua idade, o comprimento, a largura, tudo isso, a temperatura, como eu já falei, tudo isso aí são grandezas. Bem, quando você pega duas dessas grandezas que eu citei ou mais e elas se relacionam num problema, você tem aí um probleminha pode ser de regra de 3, simples ou composta. Esquece um pouquinho a composta, vamos trabalhar simples, que aí você vai começar a entender. Bem, agora, professor, eu já sei o que é grandeza, vamos adiante. Bem, quando você compara essas grandezas, elas poderão ser proporcionais ou inversamente proporcionais. Poxa, já vem a segunda dúvida, professor. O que significam proporcionais, grandezas proporcionais e as inversamente proporcionais? Bem, vou te dar um exemplo para você entender a partir desse exemplo, tá? Você imagina que você foi comprar picolé. Foi a uma sorveteria, daqui a pouco eu vou te dar um exemplo da sorveteria, fica atento, hein? Tu foi a uma sorveteria comprar picolé. Aí tu comprou um picolé, pagou X. Se tu comprasse 2 picolés, ia pagar menos ou mais? Ia pagar mais, 2x. Ressalvando que não existe aí promoção nenhuma, se você comprar 3 picolés, vai pagar 3x. Quer dizer, há uma proporção aí em cima do valor do picolé. Quanto maior a quantidade que você pega, mais você paga. Mais uma, mais a outra, são proporcionais. Quando acontecer também de um exemplo, uma grandeza diminuir e a outra que você está comparando também diminuir, são também proporcionais. O que aconteceu com uma, acontece com a outra. Isso são grandezas proporcionais. As inversamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra, diminui. Exemplo, você sai de casa, vai para a tua escola. Hoje tu foi andando, aí tu marcou um tempo lá. No outro dia, tu atrasado, saiu correndo. Percorreu a mesma distância, mas foi com a velocidade maior. Olha bem, Você aumentou a tua velocidade e o tempo que você levou para ir para a escola diminuiu. Ou seja, uma aumentou e a outra diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. Que grandezas foram aí? Velocidade e o tempo. Então, nessa comparação, a gente já teve aí um exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais. A propriedade que a gente usa para trabalhar essas duas é a mesma, só tem que tomar um cuidado quando uma for inversamente proporcional, o cuidado de inverter a operação, mas eu vou te mostrar mais adiante, tá bom? Então a gente vai começar pela regra de 3 simples, com um exemplo de diretamente proporcionais. Fique atento ao exemplo, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui para você um exemplo bem simples para a gente trabalhar o conceito da regra de 3, tá? Então, o que eu te recomendo? O que eu te aconselho? Leia o problema, tente identificar se ele é de regra de 3, ou seja, se está envolvendo
situações, grandezas que uma está aumentando e a outra também, ou está aumentando e diminuindo, ou se as duas estão diminuindo, né? E aí você vai identificar se é um probleminha de regra de 3 ou não. Então o primeiro passo, identifique as grandezas envolvidas no problema. Como esse aqui, né? Bem simplesinho, né? Márcia foi à sorveteria e comprou 2 picolés. Tá? Preste atenção no enunciado, 2 picolés, isso aí já é uma grandeza. Eu já comecei a organizar aqui o problema, tá? Já me adiantei e organizei. Então ela comprou 2 picolés e pagou R$3. Já estou envolvendo 2 grandezas. Você lá no enunciado tu pode destacar, ó, picolé e preço. 2 custam 3. Aí logo em seguida vem a pergunta, se ela comprasse 8 picolés, quanto pagaria? Então repara que o enunciado envolve 2 grandezas. Uma é a quantidade de picolés. Você pode organizar da tua forma. Eu botei aqui picolé. Tu poderia colocar número de picolés, quantidade de picolés e valor, preço, dinheiro, qualquer coisa, o R cifrão, mas identifique as 2 grandezas. E aí você organiza, tá? 2 picolés custam R$3. 8 vão custar quanto, né? Bem, o segundo passo é você identificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Lembra que eu te falei? Diretamente proporcional, uma aumenta, a outra também aumenta. Pode ser também uma diminui e a outra também diminui. Ou seja, o que acontece com uma acontece com a outra. Se for ao contrário, são inversamente proporcionais. Esse passo é importante, tá? É ele que vai nortear o teu cálculo a partir de agora, tá? Então você vem aqui e identifica. 2 custam 3, 8, poxa, raciocínio, 8 vão custar mais. Então aumenta a quantidade, aumenta o preço. São proporcionais. Eu já vou te adiantar aqui, né? Caso fosse inversamente proporcionais, eu teria que inverter isso aqui e colocar ao contrário. Posso colocar ao contrário agora ou na hora de eu armar a operação. Então aqui, galerinha, ficou bem simples a armação, porque basta você agora identificar isso assim, ó, montar como se fossem 2, e na verdade são 2 frações, 2 razões, ó. Ou seja, você pode escrever isso da seguinte forma. Presta bem atenção agora. 2 está para 8, assim como 3 está para x. Cara, mais adiante, quando tu já estiver dominando isso, você nem vai mais escrever isso aqui. Tu vai fazer direto aqui, que é a tal da propriedade, ó, da multiplicação cruzada, tá? Isso a gente aplica aqui a propriedade das proporções, já que são proporcionais, que é o quê? O produto, a multiplicação dos extremos, ou seja, 2 vezes 8 tem que ser igual ao... 2 vezes x, professor. 2 vezes x tem que ser igual ao produto dos meios, 8 vezes 3. Ou seja, você aqui vai estar escrevendo, é isso aqui, ó, presta bem atenção, ó, 2 vezes x igual a 8 vezes 3. Poderia ter posto logo 24? Perfeito. Então aqui, ó, aí você aprendeu nas atividades anteriores que isso aqui é uma equação, e aí a gente resolve como 8 vezes 3, 24, o x vai para lá dividindo, aliás, o x não, perdão, o 2 que está multiplicando vai para lá dividindo, 24 divididos por 2, nós vamos ter aqui x igual a 12. Ou seja, os 8 picolés custarão, e tem que responder com R cifrão, porque é dinheiro, isso aqui é monetário, R$12. Tá bom, galerinha? Então, a nossa resposta final, os 8 picolés custarão R$12. E assim a gente trabalha a regra de 3, simples, proporcional, diretamente proporcional. Então, não esquece, tá? Se você começa um problema organizado, você já caminha bem. Então,
Organiza que quais são as grandezas que eu estou trabalhando. O problema vai te dar. Separa elas. 2 custam 3 e aí por diante. Próximo passo, verificar se são proporcionais ou inversamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, aumenta a quantidade de picolés, vai aumentar o preço que eu vou pagar? Sim, são proporcionais. Então a armação fica do jeito que está aqui, ó. 2 para 8, 3 para x. Professor, poderia armar ao contrário, 2 para 3, 8 para x? Pode também. Também pode. Agora, já vou adiantando novamente. Se fossem inversamente proporcionais, na hora de você armar isso aqui, ó, 2 para 8, você armaria 2 para 8, 3 para x, se ficaria ao contrário, porque são inversamente proporcionais. Tá bom, galerinha? Vamos trabalhar o PDF que está aí, né? que foi lançado na plataforma, lá na plataforma do Teams, ok? Não esquece.